A paz, igreja. Amém. Com muita alegria estou aqui para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito e tem falado na minha vida. E a Isabela mandou um abraço para todos vocês. Ela ainda não pode estar aqui, está cuidando do nosso pequeno, mas logo, logo os dois estarão aqui. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão para a igreja. E eu gostaria de te convidar agora a pensar comigo em uma situação hipotética, ao qual, sem direito de escolha, todo mundo terá que sair daqui e correr uma maratona. Do jeito que você está. E aí eu te pergunto, como que você está preparado? Será que você vai conseguir correr essa maratona? Será que você vai conseguir sair da linha de largada? Será que você vai conseguir chegar no meio? Vai conseguir correr 5 quilômetros? Vai conseguir... Não sei. Ou de repente você vai falar, não, eu vou conseguir chegar até o fim dessa maratona. E aí eu vou trazer algumas reflexões que o Senhor me trouxe. E eu te convido a refletir sobre isso. Então, nesta manhã, todos nós iremos correr uma maratona. Como estamos preparados para isso? Nós necessitamos focar os nossos olhos na linha de chegada e não perder tempo com aquilo que ficou no caminho. Primeiro passo para que a gente consiga visualizar a nossa vitória é olhar para onde nós necessitamos chegar. Aonde você quer chegar verdadeiramente? Qual é o seu objetivo? E na verdade, eu vou passar com vocês alguns ensinamentos que o apóstolo Paulo, durante a sua caminhada, ele deixou escrito. E qual o Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ensinou a ele. E o primeiro está aqui. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Você tem corrido? Com qual objetivo na sua vida? Qual é a linha que você está enxergando lá na frente? Será que ela está alinhada de fato com aquilo que Deus tem para a sua vida? Será que você está correndo verdadeiramente aquilo, o caminho ao qual o Senhor Jesus tem trilhado para a minha e para a sua vida? Nós necessitamos focar os nossos olhos simplesmente nele e ter Jesus unicamente como a nossa linha de chegada. Eu te perguntei qual que era o seu objetivo. E se seu objetivo não é Jesus, pare para pensar, pare, se autoexamine e veja se você está realmente no caminho certo, se você está correndo na direção correta, se você está indo na direção que você realmente necessita ir. Segundo ponto, não olhe para trás. A chegada está lá na frente, ela não está atrás. Atrás, no máximo, você vai encontrar a largada, se você saiu, se você passou por ela. Que muitas vezes nós nem sequer esticamos a perna para dar o primeiro passo. Então, foquemos os nossos olhos aonde nós necessitamos focar, que é verdadeiramente a Jesus. Aí agora, pare para refletir, por exemplo, o povo quando saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto. Eles necessitavam ficar algo em torno de 40 dias. E aí eu vou fazer uma outra situação hipotética. Imagine que você tenha que sair daqui agora correndo até a Vila Olímpia. Se você correr bem, eu acho que em 15 minutos, 20 minutos você consegue chegar até lá. Só que de repente você vai falar, eu não gosto desse caminho. Eu vou sair daqui, eu vou correr, eu vou subir, eu vou até Moema, vou passar na frente do shopping Ibirapuera, depois eu desço e eu vou chegar na Vila Olímpia. Quanto tempo você vai demorar? Quanto tempo você vai demorar se você sair do caminho correto? Se você tirar os seus olhos da onde você tem que chegar e simplesmente querer fazer um caminho totalmente diferente porque você realmente quer, não, aqui não me agrada muito, eu quero fazer esse caminho que aqui é melhor.
Então, para que possamos finalizar uma maratona, necessitamos focar. E focar aonde necessitamos focar, que é na presença do nosso Senhor. Devemos diariamente nos encher da palavra de Deus, exercitando e preparando o músculo da fé. Acredito que alguns aqui já devem ter entrado numa academia e começado a fazer exercícios, né? E você começa a fazer exercício, o primeiro dia você entra, você não vê nada. Você levanta peso, você faz o que tem que fazer, volta para casa, fica cheio de dor e não vê nenhum tipo de diferença. Aí você precisa voltar outros dias, voltar dia após dia, fazer as mesmas coisas, os mesmos exercícios, para que talvez em um ano você comece ali a ver algum tipo de resultado. E a fé no nosso Senhor precisa também ser exercitada. Nós precisamos fazer diariamente alguns exercícios, como por exemplo ler a palavra de Deus, como estar na igreja, como orar, abrir a nossa boca e entregar a nossa vida totalmente a Ele. Do que você está se enchendo diariamente? Do que você está se enchendo? Como que você está exercitando a sua fé? Ou você está exercitando a sua fé? Como você está se preparando para correr a maratona? Porque numa maratona, que tem em torno de 42 quilômetros, se eu não me engano, uma maratona completa, você precisa estar preparado para correr 42 quilômetros. Não adianta você chegar simplesmente e falar: olha, eu consigo correr 5 quilômetros todos os dias, então tá tranquilo, eu vou correr essa maratona. Não. Você precisa se preparar. E para se preparar, você precisa exercitar. Você precisa buscar. Você precisa buscar a presença do nosso Deus diariamente. Ele quer falar contigo. Ele quer encher a sua vida. Ele quer mudar a sua história. E aqui em Romanos 10:17 diz assim: portanto a fé vem por ouvir, e isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Necessitamos entregar a Deus cada detalhe de nossas vidas e crer que somente Ele poderá operar. E aqui eu deixei 2 trechos. O primeiro está em Romanos 12:12, que diz: alegre-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Não vivam, aí está em Filipenses 4:6-7, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Nos 2 versículos existe um ponto importante, que é a oração. Nós devemos orar, nós devemos falar, nós devemos, mais uma vez eu gostaria de falar sobre isso, nos relacionar com Deus. Nós devemos buscar a Ele, entregar a nossa vida a Ele. Se você já assistiu alguma corrida como a São Silvestre, alguma outra corrida, alguma maratona, você vê que aqueles atletas começam a correr e ficam algumas pessoas na beirada entregando água ou isotônico, alguma coisa para que eles possam beber ali aquela água e tenham ali força e energia para chegar até o final da corrida. E assim é na nossa vida. Nós estamos andando, nós estamos correndo diariamente essa maratona que é a nossa vida. E chega momentos em que nós nos vemos cansados, com sede, que nós não conseguimos mais nem sequer olhar para a frente, porque nós estamos totalmente esgotados. E o Senhor, Ele quer trazer água para a sua vida. O Senhor, Ele quer te encher para que você consiga correr essa maratona. Assim como essas pessoas entregam água, neste caso, Ele quer te encher com o Espírito Santo de Deus. Ele quer te fazer cheio do teu Espírito Santo, para que você tenha fôlego para continuar a caminhar. Mesmo quando se sentir fraco, volte seus pensamentos e coração a Ele.
E aí você talvez esteja falando, você está me falando, Beto, que eu preciso orar durante os meus dias, só que você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe quanto está doendo na minha vida, eu não consigo nem sequer abrir a minha boca para falar. E aí, em Romanos 8, 26 e 27, nós lemos, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Então, mais uma vez eu digo, volte seu coração a Ele. Nem que você comece simplesmente a chorar com seus pensamentos totalmente voltados ao Senhor, entregando em pensamentos aquilo que você está passando. Ele irá operar, Ele irá trazer alívio sobre a sua vida. Muitas vezes você não precisa sequer falar, mas você precisa sim voltar os seus pensamentos a Ele. Você precisa sim se entregar totalmente para Ele, assim como está na sua palavra. O Espírito Santo intercederá por você. Mas você precisa se entregar, você precisa verdadeiramente se encher, estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa buscar, você precisa, assim como nós estamos falando, estar totalmente preparado. E aí você vai falar, poxa, mas eu não estou preparado para passar por problemas. Ninguém aqui quer passar por problemas, mas quando eles vierem, nós devemos estar cheios do Espírito Santo, pois Ele irá fazer com que possamos superar cada um deles. De que forma nossos pensamentos e comportamentos têm sido moldados nos dias atuais? Em Romanos 12:2 diz, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança o seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E em Gálatas 5:16 diz, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Vamos voltar para a maratona. Você está ali no começo, na largada, e aí você não está preparado, e você começa a olhar para o lado e você começa a ver aquele atleta, aquele rapaz que com certeza vai chegar até o final. E você começa a falar, então a partir de agora eu vou fazer exatamente tudo o que ele faz aqui e vamos ver se eu consigo chegar até o final. Só que você não sabe qual que foi a preparação dele, você não sabe como ele se preparou, você não sabe qual que é o objetivo de fato final dele. Então por que você vai fazer exatamente aquilo que ele está fazendo? Você nem sequer sabe se ele vai chegar. Parece que ele vai chegar, mas será que ele realmente vai chegar? A quem você está? Em quem você está se inspirando no seu dia a dia para seguir a sua vida? Será que você está se inspirando unicamente em pessoas? Você está olhando vídeos? Você está vendo pessoas que com palavras motivacionais sem nenhum tipo de fundamento, e você está falando, simplesmente se eu fizer isso, as coisas irão acontecer? Ou você está indo na fonte de águas vivas, aonde realmente você deve se espelhar, aonde realmente você deve olhar e ver Ele, o nosso Senhor, refletido sobre a sua vida? Nós devemos nos espelhar unicamente em Deus, naquilo que está escrito na palavra, nas Escrituras. Nós devemos ter como modelo na nossa vida unicamente a palavra de Deus. Tome muito cuidado em quem que você realmente está se inspirando. E se você não está com seu coração inspirado pela presença de Deus, reflita sobre isso. Devemos nos esvaziar de toda soberba. E este ponto, talvez você esteja falando, poxa, eu me preparo há tanto tempo, eu sou crente há tanto tempo, eu venho na igreja todos os domingos, para mim está tranquilo, vamos lá. Eu não corri aí nos últimos dias, mas eu não corri nos últimos meses, mas acho que eu consigo chegar nessa maratona aí lá no final, nos 42 quilômetros. E aí você começa a correr. E aí daqui a 100, 200 metros a sua perna começa a puxar, você começa a sentir cãibra. Quem aqui nunca sentiu cãibra? Quem aqui nunca começou a correr e começou a sentir aquela dorzinha na lateral? Eu várias vezes.
E aí você começa a pensar, nossa, mas eu corri tanto tempo, por que eu não estou conseguindo? Por que eu não estou chegando? Nós devemos deixar de lado todo e qualquer tipo de soberba. Nós devemos lembrar que nunca será muito ou suficiente o quanto você já recebeu até hoje de Deus. Ele quer transbordar muito mais na sua vida. Ele quer entregar coisas novas na sua vida. Ele quer fazer o novo na sua vida. Ele não quer que você viva daquilo que já passou. Ele não quer que você viva de bênçãos que Ele já entregou sobre a sua vida. Ele quer fazer mais. Ele quer entregar algo diferente sobre você. Mas você precisa se preparar. Você precisa buscar. Você precisa se exercitar para correr. Entenda o que eu estou dizendo? Você não pode ficar simplesmente parado esperando e falar, não, na hora que tiver que correr aqui, eu vou correr porque eu já me preparei há um tempo atrás, agora está tranquilo. Não! Nós devemos nos entregar totalmente para Ele todos os dias da nossa vida, todos os momentos. Não importa quem que você é, não importa o que você já fez na obra de Deus, você precisa buscar como se fosse a primeira vez, sempre. Você precisa buscar a Ele sempre. Nós precisamos sempre estar sedentos por Ele. Nós precisamos sempre estar buscando aonde nós necessitamos a água verdadeira, que é na fonte do Senhor, a fonte de água viva, que é a única que pode saciar as nossas vidas. E aqui está em Filipenses 2:5, versículo 5 a 11, diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Devemos nos espelhar no nosso Senhor. Não devemos ser soberbos. Nós devemos sempre buscar ao Pai. Nós devemos sempre estar na presença de Deus. E nunca achar que foi suficiente. E nunca achar que já estamos prontos. Devemos reconhecer que tudo é por Ele e para Ele. Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu vida por meio do Espírito Santo. Está em Tito 3:5. E eu quero te dizer algo, que talvez você vai ficar um pouco chateado, mas não fique. Não é sobre você. Não é sobre sua esposa, sobre sua casa. Não é. Tudo é sobre Ele. Tudo é sobre o nosso Senhor. Tudo é para Ele. E eu quero complementar isso aqui, que diz que está em Romanos 8, 36 e 37. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí, voltando um pouco o slide anterior e complementando este slide, tudo o que acontece na minha e na sua vida precisa ser unicamente para glorificar ao nome de Deus, a glorificar o nome do nosso Senhor. Não é sobre eu ter um carro novo, não é sobre eu ser feliz, estar todo dia rindo, não é sobre o seu sucesso profissional, não, mas todas essas coisas, se elas acontecem, elas existem para que o nome do Senhor seja glorificado sobre o que Ele está fazendo na sua vida, para que pessoas vejam exatamente o que Ele está fazendo sobre a sua vida e que muitos outros se acheguem ao Senhor por ver o poder e o sobrenatural que Ele está operando através de você. Então, pare de viver
a vida unicamente para você. Pare de ser o centro de todas as coisas, mas deixe Deus no centro de todas as coisas, e você vai ver o sobrenatural dele acontecendo sobre a sua vida. E isso não vai acontecer simplesmente para que você seja feliz, não. Isso vai acontecer também para que você seja feliz. Mas o alvo principal é para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, daquilo que ele irá operar na sua vida. Todo mundo sabe o que aconteceu agora. Recentemente nós tivemos o nosso filho, a nossa bênção, o Benício. Só que a maioria aqui também sabe tudo o que aconteceu desde o primeiro mês de gestação da Isabela até que o Benício viesse a nascer. Não foi uma situação fácil, nós passamos por diversas situações. Passamos por situações de internação, passamos por uma situação no 4º mês, ao qual o bebê tinha ainda 6 centímetros e ela tinha um descolamento no saco gestacional de quase 8 centímetros. Ao qual todas as vezes que ela precisava ir ao banheiro, saía muito sangue. E nós olhávamos aquela situação e eu lembrava da promessa de Deus sobre a minha vida. E o principal ponto é que eu lembrava que aquilo não estava acontecendo para a minha glória. Não para que simplesmente eu fosse pai ou que a Isabela fosse mãe, mas porque Deus tem algo para fazer através da vida daquele que estava para nascer. Assim como Ele tem para fazer sobre a sua vida e através da minha vida. E nada poderia impedir o agir de Deus. E nada impediu. E nada impediu. No final da gestação, depois nós vamos dar o testemunho aqui de uma forma mais detalhada. De repente a minha esposa precisou ser internada por uma outra situação que poderia acometer o bebê a qualquer momento. E aí ela precisaria ficar internada ali do final do 7º mês até o final da gestação para que ele viesse a nascer. E ok. E eu fiquei do hospital para casa, e ela internada, vindo para casa, resolvendo as coisas, voltando para o hospital. E no 3º dia que ela estava internada, ainda ia ficar internada há mais de um mês, eu estava voltando, dirigindo o meu carro, e ela me telefona. Ela fala: Beto, aonde você está? Eu falei: estou no caminho, estou indo para aí já estou chegando. Ela: então corre porque o Benício nasce amanhã. Então imagina só como que eu fiquei recebendo aquela situação. Eu comecei, minhas pernas ali começaram a tremer, eu comecei a pensar: será que eu vou conseguir dirigir até chegar? E de repente, a paz que excede a todo entendimento veio sobre a minha vida, a voz do Senhor dizendo, depois até mandei uma mensagem para o pastor, eu acho que você vai lembrar, falando sobre isso. Se ele vai nascer amanhã, faltando ainda um pouco mais de um mês, é porque foi o dia ao qual o Senhor escolheu para que ele nascesse. E por que eu estou te contando isso? Porque quando você começa a correr uma maratona, ali você está correndo bem, você está tudo certo, tudo acontecendo, você se preparou e de repente vem uma Brigadeiro Luiz Antônio na sua frente, uma ladeira enorme. E você não correu em nenhum momento naquela subida e você fala: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Se você está cheio, se você está buscando a presença do seu Deus, o nosso Senhor e Salvador, assim como nós estamos falando, Ele virá com o bálsamo sobre a sua vida, assim como Ele fez na minha vida, e trará a calma que você necessita, a paz que você precisa para superar qualquer obstáculo, porque você terá certeza que Ele está no controle de todas as coisas e que a sua vitória no meio dessa situação é dele em primeiro lugar. É a vitória do Senhor. Aqueles que estão te olhando e falando: será que ele vai conseguir superar essa situação? Verão você superar essa situação. Verão e falarão: como ele conseguiu fazer aquilo que parecia impossível? E terão interesse em descobrir como você conseguiu fazer isso. E chegarão aos pés do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. E tudo é para a honra e para a glória do nosso Senhor. E aqui, Paulo pôde dizer isso: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos, com grande expectativa. Aguardem a sua vinda.
eu quero que eu e você possamos, nos nossos últimos dias, dizer a mesma coisa. Quando chegar no final da sua vida, quando chegar no tempo ao qual o Senhor preparou para você, será que nós poderemos fazer e falar como Paulo? Será que podemos olhar e dizer: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel? Ou será que nós iremos correr apenas 5 dos 42 quilômetros? Ou será que iremos correr 20 dos 42 quilômetros? Permaneça fiel até o fim. O Senhor tem algo para a sua vida. O Senhor tem a vida eterna. O Senhor tem aquilo que você nem imagina como poderá ser aguardado e preparado para você. E somente Ele poderá fazer você correr essa corrida até o fim. Poderá te ajudar a correr essa corrida até o fim. Então, se você, quando eu disse no começo que nós deveríamos correr agora 42 quilômetros, e você pensou: eu não vou conseguir, jamais, eu não vou conseguir nem subir a escada ali, eu já vou ficar cansado. Então, comece a se preparar. Comece a se preparar, porque você já está no meio dessa maratona, você já está correndo essa maratona. Todos os dias, quando você acorda e abre seus olhos, você está correndo essa maratona. Agora, como você está correndo essa maratona? Você está olhando no caminho correto? Você está pegando atalhos que não são atalhos, que fazem você perder mais tempo? Você está se espelhando naqueles que você não deve se espelhar? Você está buscando inspiração onde não deve buscar? Façamos assim como está escrito, como Paulo escreveu. Vamos focar os nossos olhos totalmente em Deus, e Ele irá fazer você chegar no final dessa corrida, desta maratona, da melhor forma possível. E você verá tudo o que aconteceu, e cada vitória que você teve na sua vida glorificará ao nome do Senhor. O nome dele será glorificado através da sua vida. E este é o seu objetivo, o meu e o seu objetivo. Deixar que o nome do Senhor seja glorificado através de nós, através de mim e através de você. Deixe o seu eu de lado e coloque no lugar o Espírito Santo de Deus. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar nesta manhã, para que estejamos preparados todos os dias para esta maratona que é a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, amém.